Você já deve ter passado pelas ruas de sua cidade e ter observado cavaletes ou bandeiras de coligações e candidatos. Esse é um tipo de propaganda eleitoral que divide opiniões entre os eleitores. Para isso, saímos às ruas para saber o que as pessoas acham desse tipo de propaganda. Na cidade de Souza, a utilização das vias públicas para fazer esse tipo de propaganda foi proibida. A reportagem é de Afonso Web. Estamos próximos das eleições de 2014 e a Justiça Eleitoral determinou a retirada de todos os cavaletes das ruas da cidade de Souza. O que vemos nessa avenida é que não tem nenhum cavalete, diferentemente das ruas de outras cidades. Conversamos com o chefe de cartório João de Deus e ele falou todas as informações acerca desse assunto. O que diz a lei com relação ao uso de propaganda volante, como cavaletes, que são aquelas propagandas em que os candidatos podem colocar ao longo da avenida e retirar no final do dia? A lei diz que é possível ao longo da avenida, desde que não atrapalhe o trânsito. Aqui na zona 35, o juiz lançou uma portaria já dando interpretação de que colocar os cavaletes nos canteiros centrais e nos giradouros é considerado uma infração porque atrapalha o trânsito. Então, ao longo das avenidas onde tem o canteiro central e nos giradouros, não se pode colocar a propaganda. Também não pode ser colocada a propaganda em frente a comércios e em bens de uso comum do povo, como praças, os postes e em outros locais. Quem descumprir essa proibição estará sujeito ao pagamento de uma multa eleitoral e à retirada compulsória da propaganda. Na reta final para as eleições 2014, os pedestres dividem os canteiros das principais avenidas de Patos com bandeiras e cavaletes. Essa é a chance dos candidatos conquistar os eleitores indecisos, aqueles que ainda não sabem quem votar no próximo domingo. Isso mesmo, além de propagandas nas paredes, carros de som, no rádio, na TV e na internet, os candidatos estão usando os canteiros das ruas da cidade para fazer propaganda eleitoral. A poluição visual toma conta da paisagem. São bandeiras de todas as cores e tamanhos. Como o vento pode derrubar as bandeiras, para não cair, as hastes são fixadas ao concreto. As pessoas que precisam utilizar as calçadas desviam das bandeiras, tendo que vir para o meio da rua. Segundo o juiz da propaganda eleitoral, Dr. Raumonilson Alves, esse tipo de propaganda é aceitável, desde que não prejudique as passagens dos pedestres. E a propaganda de rua, através de equipamentos móveis, tipo cavaletos, esses baldinhos que se põem aqui em Patos, inclusive nos canteiros das avenidas centrais, desde que não cause embaraço ao tráfego de veículos e de pessoas. Ainda segundo o juiz, não há espaço e quantidade limitadas de bandeira, mas em Patos houve um grande avanço em relação ao espaço de uma para outra. Tem uma quantidade determinada de quantas bandeiras colocar? Não, aí vai pelas particularidades de cada município. Inclusive, aqui em Patos já foi objeto de um acordo entre as principais coligações, de modo que ficou estabelecido setores em sistema de rodízio para eles colocarem as bandeiras numa distância, salvo engano, de 2 metros, é 1,5 metro, o que já foi um avanço, porque estavam colocando no mesmo ambiente e aquilo acabava atrapalhando a própria propaganda e a fluidez de veículos e de pessoas. Então não há na lei um distanciamento mínimo, vai pelo bom senso, pela prudência e, claro, sempre com aquela preocupação ambiental, de não permitir que os equipamentos urbanísticos naturais sejam deteriorados. Aqui em Patos, o juiz explicou que não há lei que proíbe esse tipo de propaganda e diz também que não existe um espaço mínimo entre uma bandeira e outra. Vejamos agora qual é a situação na cidade de Cajazeiras com José Neto.
Landres, aqui em Cajazeiras a situação é bem parecida como aí na Morada do Sol, a cidade de Patos. De longe dá para ter noção do problema. Em Cajazeiras, os pedestres têm que dividir espaço nas calçadas com os cavaletes de propaganda eleitoral. Tem até quem prefere desviar do caminho para não esbarrar nas propagandas. No trecho mais movimentado da cidade é lá aonde são colocados cavaletes, amontoados um atrás do outro. Os cavaletes estão por toda parte, geralmente nas principais avenidas e praças. E na reta final da campanha, essa é a chance para os candidatos conquistarem novos eleitores. Que esses cavaletes ajudam o senhor a escolher o seu candidato? Não, para mim não significa nada, né? Na hora quem sabe é a gente. Isso só faz mesmo atrapalhar a rua mesmo, calçada e tudo. Isso não significa nada pra gente, não. Eu acho que ajuda sim no dia da eleição, porque se puder no dia da eleição ajuda muito. Muita gente vem da zona rural e se identifica. Aí vota no candidato preferido dele. Você não acha que atrapalha o trânsito, não? Certeza absoluta, mas a época de eleição é 3 meses, é em 4 anos. Eu creio que sem isso daí o candidato está morto. Eu creio que se identifica muito. A Justiça Eleitoral permite este tipo de propaganda. Só que existem regras quanto ao tamanho e ao horário de funcionamento de colocação dessas placas nas ruas da cidade. Só que neste caso, o bom senso deveria prevalecer.